Olá, vamos continuar então a aula e aqui então vou falar para você sobre aquele espírito, aquele Geist que existe no século XVIII, qual que é o espírito desse novo sistema que está surgindo, acompanhando das mudanças políticas do liberalismo político, né? Sem o liberalismo político é impossível haver o liberalismo econômico, então preste atenção. A revolução começa na política e passa então para a economia. Então, qual que seria esse espírito do capitalismo, que eu acho muito importante aqui? O próprio Weber já escreve um livro, né? A Ética Protestante, o espírito do capitalismo. Então, primeiro, que eu acho muito importante de todas, né, que eu já falei na última aula, vou repetir de novo, é o racionalismo. E as pessoas nunca, muito difícil compreender o que é o racionalismo, né, em teoria. Para definir de uma forma com aplicabilidade nesse contexto do sistema liberal econômico, é isso: dominação racional do meio ambiente, a capacidade de absorver o meio ambiente e transformá-lo em mercadoria. Isso só pode acontecer no Ocidente devido à reforma protestante, devido à exaltação do trabalho. Em nenhuma localidade, segundo Weber, pode acontecer isso. Isso só pode acontecer no Ocidente e nesse momento específico na Inglaterra e principalmente na Holanda. Então olha que legal. Esse racionalismo tira a emoção. Você consegue pegar um animal e fazer testes laboratoriais com ele sem sentir nada. Tudo em prol da ciência, tudo em prol do progresso, beleza? E aí você tem características interessantes do racionalismo. Primeiro, a adaptação dos meios ao fim. Se é necessária a devastação, a destruição, a morte, a aplicação nos animais, que se faça. Segundo, antítese da superstição e da magia. As explicações aqui não são dadas mais pela igreja, com seus dogmas, mas é dada por pessoas religiosas racionais. A religião aqui toma uma proposta mecanicista. Deus se torna uma divindade mecanicista, que ele fez a terra com as leis. É como se desse a corda na terra, a terra gira em torno dela mesma, tem os seus mistérios, e o papel do homem como escolhido de Deus é desvendar esses mistérios, e a técnica, a química, a física, tudo através da experiência. Então há uma fuga da magia, é uma fuga desse espírito de tudo e de explicação. Ah, ventou. Quem fez isso? Ah, foi Deus que está te mandando a mensagem. A hóstia se transforma em corpo. Então há uma crítica a esses princípios, né? Daí o grande conflito entre católicos e protestantes. E perceba que nos dias atuais nós perdemos essa característica do século XVIII, né? Estamos voltando para tempos obscuros, de não explicações científicas, de achismos, né? Nós chamamos esse período de principalmente pós-modernidade ou pós-verdade, né? Penso, logo estou certo, não tem embasamento científico nenhum. Mas se eu tenho o direito de falar, de pensar e falar, realmente você tem. Isso é fato. Ponto. Entretanto, não há embasamento científico e era necessário e é importante o embasamento científico para comprovar as leis universais, né? Eu acho que fica a reflexão. Um sociólogo chamado Bauman, que escreveu um livro até muito simples, chamado A Modernidade Líquida, ele trabalha muito essa ideia, né, da customização de tudo. O que eu acho, até Deus é criado por mim. Então essa é uma característica dessa pós-verdade, né, que é muito perigosa. Outra característica importante, olha lá, adquirir riqueza material é uma forma de mostrar como Deus está presente na minha vida e como é que eu faço a vontade, né? Tudo para um fim, para o lucro, para a acumulação primitiva de capitais, né? Que é chamado. Outra, a ideia de conhecer é dominar. Conhecer é não ser enganado, é poder contestar. E isso tudo tem uma ponte que leva a tudo isso a acontecer. Qual que é essa ponte? Essa ponte perfeita entre o dominar, adquirir riqueza, essa ponte é a ciência. Então, a ciência, o estudo, o empirismo, o racionalismo são coisas muito importantes.
tá? Para poder gerar uma nova noção de sociedade, um novo sagrado para a sociedade. E esse novo sagrado da sociedade é o progresso. A ciência é essa ponte perfeita. Um historiador chamado Jacques Legoff, eu vou ler o que ele fala, que eu acho que é interessante, né? A palavra progresso se torna uma ideologia, é vida. O material está ligado à ideia de progresso. O progresso se torna o sagrado da sociedade. Sagrado é como todo mundo pensa, como todo mundo age. O sagrado é aquilo que nos permite diferenciar o essencial do não essencial, o bem e o mal, o que pode e o que não pode. E, consequentemente, se esse é contestado, se você contesta o que é sagrado para outra pessoa, ou você contesta o sagrado da sociedade, você será perseguido. Beleza? Se você se opõe à forma de pensar e de agir do sagrado da sociedade. Uma sociedade que é os fins justificando os meios, a necessidade de progresso, a necessidade de bens, a necessidade de racionalizar tudo. Beleza? E aqui, vou começar a apresentar para vocês alguns quadros interessantes, principalmente entre os burgueses, e vou fazer alguns comentários que eu acho que são legais e pertinentes. Então, nós iremos analisar alguns quadros aqui agora. Aqui estou te mostrando algumas artes da burguesia, que eu acho interessante se observar. Então, para começar, para analisar esse quadro aqui, que chama A Lição de Anatomia do Dr. Tulp. É um quadro holandês, do áureo do período, quando a burguesia alcançou o poder na Holanda. Você percebe algumas características. As pessoas que estão aqui são burguesas. Tá? Se você olhar as roupas que elas se vestem, são calvinistas. São um grupo protestante holandês. Tendo uma aula de anatomia. Eles estão pegando um cadáver, abrindo e apresentando as partes do corpo. Isso, na Idade Média, seria inconcebível pela igreja, porque é pecado violar o corpo. Aqui não. Você está fazendo algo que anteriormente era ruim e mal, beleza? Agora não. É o rema da sociedade, é o espírito do racionalismo, é o espírito da ciência, se alcançar tudo a partir da razão. Então tá lá. Outro quadro, também do século XVII, indo para o século XVIII, o astrônomo, de novo, a pesquisa, os primeiros mapas sendo feitos, a razão. Eu vou navegar, mas cuidado, tem um monstro marítimo. Que monstro? Não existe isso. Então a razão falando mais alto do que as crenças místicas antigas. Então mostrando um espírito de estudo de época também. Outro aqui já mais posterior, Isaac Newton, descobrindo as cores através do prisma. A autonomia do homem, a iniciativa dele de pesquisa e de estudo, descobrindo então que a cor branca é composta de 7 cores, com as cores do arco-íris. E aí explicando a existência do arco-íris também em si, que até então não tinha explicação, era a aliança de Deus, quem fazia era o próprio Deus que fazia o arco-íris, agora não. A gota, a luz, o sol bate na gota e a luz se divide em várias, então a explicação científica para todo o processo, E aqui, esse quadro em particular, eu vou explicar ele parte por parte, que esse quadro é muito bonito e muito interessante. Perceba que, para começar a análise desse quadro, existe um experimento ao centro, e desse experimento ao centro aqui no quadro, emana uma luz. Obviamente aqui está te mostrando o esclarecimento das pessoas a partir da razão, a luz emanando da experiência científica, clareando a mente das pessoas, para mostrar aquele experimento. Então, o nome do quadro chama Uma Experiência em um Pássaro na Bomba de Ar, usando um animal, mostrando a necessidade do oxigênio para todo ser vivo. Eles vão cortar o oxigênio do pássaro e mostrar quanto tempo o pássaro consegue ficar vivo sem oxigênio. Experimento científico. Tá? E aí algumas pessoas sofrendo no experimento, é o pai consolando, mas mostrando qual que é a função desse experimento. Outros nem aí para o processo, preocupados com outra coisa, e aqui é interessante, porque as pessoas que observam o experimento estão sendo clareados pelo esclarecimento, e essas pessoas não estão tendo acesso ao conhecimento, então estão na penumbra, beleza? Então vamos por parte. Então tá lá o cara fazendo a experiência, tá lá que é o Derby, com a bomba de ar com o pássaro, a bomba de ar sendo ativada por ele mesmo, mostrando o experimento, e a intenção dele então é mostrar assim a experiência como centro da coisa, olha lá.
Procurava demonstrar a mecânica e a importância fisiológica do ar. Está aí o experimento. E se você pegar, então, outras partes do quadro, está aqui, né, a experiência sendo feita. Uma mangueira, olha lá, envolve a mão do cientista e é responsável pela conexão entre a coluna com a bomba geradora do vácuo. Então, é o homem que toma a iniciativa, o ser autônomo. Outra, os enamorados, que não estão nem aí para o experimento. Então, o cara que pintou o quadro faz uma crítica às pessoas que estão na sociedade, mas não querem conhecimento e vivem na ignorância. Beleza? Os outros interessados, ó. Uma situação oposta ao casal que não está nem aí. Estão interessados com o experimento, estão maravilhados com a ciência. Aqui o pai com as filhas, né? Que aqui você tem, né, a questão do medo da coisa nova que está surgindo, o medo da ciência, o medo de se desgarrar da religião, que aqui é um processo. Aqui não estou falando nada sobre ateísmo, deixar de crer em nada, mas aquele medo de você desafiar o que até então a igreja falava que era correta, né? E aí o pai tentando explicar qual que é a importância desse experimento. Também as meninas podendo sofrer por causa da morte do pássaro. Beleza? E aí você tem então as características, outras características desse espírito de época. Então vamos lá. Então, segundo Habermas, agora um outro autor, o que vai provocar nas pessoas, né? O que esse espírito provoca nas pessoas, que eu acho interessantíssimo, né? A gente parar e pensar. Qual que é a consequência do racionalismo na nossa sociedade? Primeiro, uma conduta metódica de vida. Um parênteses que eu acho interessante, né? Coincide com o surgimento de uma nova igreja no século XVIII chamado metodismo. Olha só, também protestante. Então, a conduta metódica de vida, de estudo, o rigor metódico de uma conduta de vida regida por princípios, né? Racionalistas, liberais, autocontrolada por um ser autônomo, da iniciativa, penetrando todas as esferas da vida. E por quê? Porque, segundo a visão da religião do período, principalmente de países protestantes, o trabalho é a condição de salvação do homem. O trabalho assegura que o homem está no caminho designado por Deus. E olha que interessante, nós estamos na escola, nós estudamos hoje para formar, para fazer o quê? Conseguir um trabalho. Todo aquele que vai contra o trabalho ou não trabalha é um vagabundo. Então, olha só o espírito, olha a ideia aí sendo permeada em todos os princípios de vida. Beleza? Então, só o Ocidente poderia ter essas características. Na próxima aula, então, nós iremos entrar no liberalismo econômico, apresentei o espírito, te mostrar esse espírito agindo na economia a partir de Adam Smith, tá? Por volta de 1770, que ele escreve o livro chamado A Riqueza das Nações, e aí ele é considerado o pai da economia moderna e o primeiro a falar sobre o assunto. Beijão.